Fraternais saudações. E conforme os senhores que já acompanham há mais tempo este nosso canal o sabem, dignos e dignas, todos os nossos vídeos são organizados e enumerados de tal modo a formarem um contínuo, progressivo e concatenado de estudos. E foi lá no iniciozinho do nosso canal, exatamente no vídeo de número 21, que nós falamos pela primeira vez sobre o Vale do Amanhecer, ou mais especificamente sobre a biografia e a história de sua fundadora, a tia Neiva. Eu tinha, naquele momento, acabado de chegar de uma visita presencial à sede do Vale do Amanhecer, um lugar de grande energia e luminosidade. E naquela oportunidade intitulei o vídeo da seguinte maneira, dignos: Tia Neiva, a maior médium do Brasil. Título este do qual não me arrependo, mas que causou alguma polêmica junto a alguns irmãos, principalmente irmãos espíritas, kardecistas e alguns outros, que vão colocar como sendo o grande médium, o maior médium do Brasil, Francisco Cândido Xavier, ou algumas outras figuras. Entretanto, permitam-me aqui agora corrigir, no vídeo de número 482, que eu não estava me referindo ao maior médium, mas sim a maior médium mulher, muito embora tenhamos na história espiritualista e mediúnica e até ocultista do Brasil outros tantos nomes, homens e mulheres. E recentemente, exatamente lá no vídeo de número 21, dignos, surgiu uma pergunta um tanto quanto capciosa que dizia o seguinte: Vale do Amanhecer? Que seita é essa? Nunca ouvi falar. Pois bem, eu não gosto muito deste termo e desta denominação seita, até porque seita, numa inteligente classificação, é tudo aquilo que não for a minha religião, tudo aquilo que não faz parte da minha crença, aquilo que não faz parte da minha cultura religiosa, da minha cultura esotérica e espiritualista, vai ser quase que automaticamente classificado de seita. Sim, o Vale do Amanhecer vai possuir algumas peculiaridades, algumas originalidades dos quais pretendemos falar aqui neste nosso vídeo. Entretanto, eu não classificaria o Vale do Amanhecer de forma pejorativa, muito pelo contrário. Da minha visita presencial à sede do Vale do Amanhecer, colhi excelentes frutos, e também de todos os outros indivíduos com os quais tive a oportunidade de conversar e de todo o estudo que fiz das doutrinas promulgadas pela tia Neiva e outros indivíduos do próprio Vale do Amanhecer, dignos, deixo aqui claro, de pronto e imediato, que sim, o Vale do Amanhecer constitui um grande lumiar e grande coluna também da espiritualidade mediúnica brasileira. Antes, claro, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo de número 482, 480º vídeo em nosso canal de estudos hermético, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso canal, este nosso vídeo, isso é importante. Se inscreva se você for novo por aqui e deixe nos comentários a saudação tradicional ensinada pela tia Neiva e também ainda perpetuada tradicionalmente pelos membros do Vale do Amanhecer, que é a seguinte: são apenas duas palavras: salve Deus. Salve Deus. Deixe aqui nos comentários, com todo respeito a esta que é também uma página significativa da história da espiritualidade brasileira. Salve Deus, e vamos lhes responder particularmente na medida do possível. E tirado do site do Vale do Amanhecer, dignos, consta o seguinte: bem, a doutrina do Vale do Amanhecer, ou obras sociais da Ordem Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer, sim, porque eles vão ter uma forte influência cristã, em seu nome oficial, surge a partir das visões espirituais da sergipana Neiva Chaves Zelaya, conhecida como Tia Neiva. Nascida em 1925, já com seus 22 anos, e 4 filhos, ficou viúva para conseguir se manter a si e aos seus filhos, e posteriormente a primeira caminhoneira registrada no Brasil. Trabalhou na construção de Brasília, sendo uma das poucas mulheres que vieram para trabalhar na edificação desta cidade.
Aos 33 anos, ela inicia sua vida espiritual. Vejamos que interessante. Diferentemente da história da grande maioria dos médiuns, que geralmente começam a ter os seus contatos de natureza extrasensorial, de natureza metafísica, desde muito cedo, desde a infância, com a tia Neiva ocorreu o contrário. Até os seus 33 anos não há maiores relatos de contatos metafísicos. Ela que vivia uma vida muito desbravadora, era empreendedora, disse ter sido a primeira caminhoneira, auxiliou na construção da cidade de Brasília e etc., vivia uma vida muito normal, mas aos 33 anos de idade é que a sua missão espiritual ela se inicia. Eu gosto muito também dessas personalidades que iniciam tardiamente a sua vida espiritual. É o caso de Helena Petrovna Blavatsky, que muito embora fosse desde sempre médium, ela vai escrever a sua principal obra quando já estava com quase 60 anos. Isso é um recado também para dizer o seguinte: não importa a nossa idade, aonde estejamos, quando se apresentar o momento de iniciar as nossas atividades de natureza espiritual, iniciemos. Em 1959, ela funda a União Espiritualista Seta Branca, que foi o grande mestre ali, fundador ou cofundador, inspirador e guia da própria tia Neiva, assim como Kuthumi, por exemplo, e El Moriá foram os grandes mentores de Helena Petrovna Blavatsky. Isso ocorreu ali na Serra do Ouro, em Goiás, atual Alexânia. Posteriormente, mudou-se para Taguatinga, permanecendo lá até 1959, quando o pai Seta Branca, ou seja, esta entidade, informou a ela que deveria partir para o local definitivo, que seria em Planaltina, Distrito Federal, em Brasília. É onde fica a sede do Vale do Amanhecer e que tive a oportunidade de visitar. Tia Neiva teve seu primeiro contato com um ser espiritual chamado Pai Seta Branca, de aparência indígena, que remonta à sua última encarnação como um cacique de povos originários da América do Sul, os antigos Incas. Pai Seta Branca trouxe a mensagem de que tia Neiva seria a responsável por fundar uma nova doutrina, a doutrina do novo milênio, onde o objetivo principal seria trazer o doutrinador. O Vale do Amanhecer se destaca pelo colorido e brilho de suas roupas ritualísticas. De fato, isto pode causar uma certa estranheza nos grupos e círculos esotéricos que não estão acostumados com esta linguagem que vai amalgamar a questão indígena, também vai se trabalhar com pretos e preta velhas, com tradições advindas da linguagem africana, com uma linguagem kardecista, uma linguagem teosófica, esotérica e com todo aquele colorido, enfim. Entretanto, isto de forma alguma é um elemento desmerecedor, é apenas uma característica deste mesmo segmento. Pelo colorido e brilho de suas roupas ritualísticas, indumentárias, tendo muitos grupos que se dividem conforme o local de ritualização. De fato, lá tem muitos grupos, então tem grupos de cura, grupos de contato com espíritos sofredores, outros grupos que trabalham diretamente com a mensagem, a canalização de mensagem dos mestres. Não é uma coisa unificada, é como se fosse uma grande aldeia onde nós temos diferentes templos, setores. Isso é muito interessante também de ver, né, como isto tudo vai se misturando astralmente de forma luminosa. São 23 grupos chamados de falanges. O Vale do Amanhecer conta com uma arquitetura bem diferente e expressiva. Outro local que se destaca é o espelho de água no formato de estrela de Davi e o local artificial construído em homenagem ao Orixá e Iemanjá. Tive a oportunidade de visitar também. Existe também uma pirâmide com bustos da família de Amenófis IV, ou seja, o faraó Akhenaton, faraó da 18ª dinastia, conhecido como Akhenaton, esposo de Nefertiti e pai do mais famoso faraó do Antigo Egito, Tutankhamon. Naquela pirâmide, os visitantes podem entrar e encontrar um dos muitos e coloridos bancos de pedra para sentar e ficar em meditação. Infelizmente, não pude entrar neste templo porque a época estava em reforma, mas pelo que pude ver de fora e astralmente, de fato, é um templo muitíssimo significativo. A doutrina do Vale do Amanhecer tem como pilares 3 preceitos universais, que são o amor,
a humildade e a tolerância, segundo Pai Seta Branca. O Vale do Amanhecer conta hoje com mais de 800 templos, inclusive muitos fora do Brasil, como em Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Bolívia e etc. Dignos, o Vale do Amanhecer é um dos locais de maior energia e luminosidade das Américas do que pude conhecer. E, de fato, recomendo a visita, mas, acima de tudo, o respeito. Voltaremos a este e a outros temas semelhantes. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. 482. Paz profunda.